entrega Jesus por tudo isso. Aí ele diz assim, ó, no versículo que lemos: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará para me dar vitória. Escute isso, irmão, escute isso. Não dá para servirmos outro Deus. Amém. Eu não sei você, mas eu não dou conta de estar adorando outro Deus. Não tem como, irmão. Não dá. Ó, vou explicar para você. Para você dar glória. Se tu não der glória, eu vou puxar tua bochecha. Não dá para me ser espírita. Não dá. Não dá. Porque se você for na França, você vai lá e você vai no túmulo do homem chamado Allan Kardec. Allan Kardec, que é o Deus dos Espíritos. E vai estar lá: aqui jaz restos mortais de Allan Kardec, o Deus dos Espíritos. Eu vou adorar um Deus morto? Não dá. Não dá para mim ir na Índia e servir ao Deus dos budistas. Porque se você for no túmulo dos budistas, lá vai estar escrito: aqui jaz restos mortais de Buda, o Deus dos budistas. Não dá para mim viver nos Estados Unidos e servir o Deus dos Estados Unidos também. Porque se você for no túmulo, lá está escrito: aqui já restos mortais de Charles Tássio Rússio, o Deus do testemunho de Jeová. Não dá para mim ser testemunho de Jeová também. Mesmo nos Estados Unidos, no outro túmulo, você vai ver escrito lá: aqui já restos mortais de George W. Smith, o Deus dos mortos. Não dá para mim ser morto também. Agora você está dando, eu vou puxar sua bochecha. Então não dá. Se nós formos para a Índia, nós vamos ver outro túmulo escrito aqui: já restos mortais de Ogandhi. Também não dá para me servir o Gandhi. Não dá, irmão. Você está entendendo? Amém. Amém. Por isso que o profeta Elias disse assim, ó. Elias falou: por que vocês coxais dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva a eles. Mas se Deus é Deus, então siga a Deus. Amém. O texto diz que toda a nação estavam pendurados. Estavam pendendo para Baal. Porque existia uma ideologia que Baal respondia por chuva. E era feito por sacrifício. E há quem diga a mitologia que eles matavam criança para Baal. Você está entendendo? Amém. Aí a nação toda está perdida, está voando, achando que Baal respondia. Baal não responde. Baal tem pés, mas não anda. Baal tem mãos, mas não apalpa. Baal tem olhos, mas não enxerga. Baal tem ouvido, mas não ouve. Amém. Amém. Mas o nosso Cristo, ele tem ouvido e ouve. Amém. O salmista diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista diz no Salmo 70: apressa-te, ó Deus, e me livrar-me, porque o Senhor livra quando o justo clama. Amém. O salmista diz no Salmo 69: porventura o justo clamando, o Senhor não ouvirá. E se Deus fosse Deus de morto, irmão, ele estava no cemitério. Jesus é Jesus dos vivos. Tem alguém vivo aqui nessa manhã? Amém. Não, você não ouviu? Tem alguém vivo aqui nessa manhã? Amém. Amém. Então não dá para nós servirmos a outro Deus. Não dá. Escute, vou falar isso aqui. Se tu não der glória, pastor, você me ajuda a puxar a bochecha dele. Escuta isso. Quando eu terminar, tu dá glória. Amém? Amém. Se eu pudesse conversar com a morte, pastor. Você queria conversar? Ó, pastor, é mais caro para filmar, viu? Ó, se eu conversasse com a morte, me perguntasse: morte, aonde está Abraão, Isaac e Jacó? Os patriarcas da Bíblia. A morte diria para mim: está tudo morto.
Se eu perguntasse morte, aonde está Moisés, o libertador de Israel? A morte diz, isso aí a morte vai ter, meu filho. Se eu perguntasse morte, aonde está José, o sonhador? A morte responderia o que para mim? Está morto. Tá morto. Se eu perguntasse morte, aonde está os reis da Bíblia? Davi. A morte diria, está morto. Está? Fala, está morto. Então fala, está morto. Tá morto. Se eu perguntasse morte, aonde está o rei Dário? Está? Se eu perguntasse morte, aonde está o rei Arteste? Está? Se eu perguntasse morte, aonde está a rainha Esté? Está? Se eu perguntasse morte, aonde estão os juízes da Bíblia, como Débora? Está? Se eu perguntasse morte, aonde está o profeta Samuel? Está? Se eu perguntasse morte, aonde está o juiz Otoniel? Está? Se eu perguntasse morte, aonde está o juiz chamado Baraque? Está? Se eu perguntasse morte, aonde está o profeta Balaão? Está? Se eu perguntasse morte, aonde está o profeta Eliseu? Está? Se eu perguntasse morte, aonde está os discípulos? Está? Se eu perguntasse morte, aonde está Neemias? Está? Se eu perguntasse morte, aonde estão os filhos de José? Estão? Se eu perguntasse aonde está Paulo? Está? Se eu perguntasse aonde está Silas? Está? Tudo morto.